Paz seja convosco. Nós estamos diretamente da 81 Igreja do Evangelho Quadrangular, situado na rua Professora Carmo Lima de Almeida, 221, Bacaxiri, Curitiba, Paraná. Por motivo dessa epidemia que está havendo ali, nós tivemos que fechar as portas da igreja por um momento, que as autoridades liberaram, e agora por meio de redes sociais, nós estamos trazendo uma palavra de Deus ao meu, ao seu, a cada coração. Nós sabemos que é um momento em que não somente o Brasil, mas o mundo inteiro passa por uma aflição, por uma incerteza muito grande, mas nós sabemos que Deus nos ama, que Deus, na verdade, tem um propósito no coração, na vida de cada um de nós, de cada um do povo do globo terrestre. Como diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesta noite, nós podemos ter a certeza e a convicção que Deus ama o povo, ama de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus, para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesta noite, eu não quero falar sobre essa epidemia, sobre essa praga, peste que está havendo, mas eu quero falar, na verdade, na pessoa bendita de Jesus, quero falar acerca de Deus, porque Deus é bom, e eu digo para vocês que tudo está no controle de Deus. Deus ainda não perdeu o seu controle, então o que nós devemos fazer é confiar em Deus e confiar na pessoa bendita de Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus, a qual está escrito no livro de Isaías, capítulo 26, e o verso 20, que está escrito: Vai, pois, povo meu, entra no teu quarto e fecha as tuas portas sobre ti, esconde só por um momento, até que a ira se passe. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. Então nós vemos que tudo isso, na verdade, está acontecendo. É um alerta que Deus está dando para a humanidade, sabendo que cada um de nós, não importa o meio social, não importa a condição financeira, não importa o poderio bélico das nações, mas nós sabemos que tudo está na mão de Deus e que o homem nesse momento não pode fazer nada. Que nós possamos reconhecer que realmente o único que é Deus. E se Deus está no controle e nós servimos a Ele, então nós podemos ter confiança e podemos ter a certeza e a fé que nós vamos passar por essa tempestade e vamos ser vencedor no nome de Jesus. Mas para que haja realmente livramento de Deus, é necessário, na verdade, que nós nos aproximemos de Deus, que nós busquemos a Ele, como esse texto está dizendo, que na verdade que o povo possa entrar no seu quarto e possa clamar pelo Deus. E nós entendemos e compreendemos que neste momento é o momento que nós devemos fazer o quê? Devemos, na verdade, se prostrar diante de Deus, prostrar diante da presença do Senhor, como diz o livro de Lamentações 3:29, põe a sua boca no pó, para que porventura assim haja esperança. Então que nós devemos nos fazer o quê? Nos fechar, como as próprias autoridades estão aconselhando para que ninguém saia, e que nós possamos fechar a porta sobre o nosso quarto e ali, na verdade, se humilhar diante de Deus, pôr verdadeiramente a nossa boca no pó, para que porventura, como diz a Bíblia, haja esperança. Mas vai haver esperança se nós nos prostrarmos de todo o nosso coração, que abrirmos o nosso coração ao Senhor e confiar nele e buscar a Ele. E nós sabemos que precisamos neste momento de busca, se arrepender dos maus pecados, porque nós vemos que a ira de Deus se manifestou por quê? Por causa da iniquidade, por causa do pecado. Então que nós, neste momento, é o momento que nós
nós fecharmos a porta do nosso quarto e ali se humilhar diante de Deus, pedir misericórdia, pedir perdão das coisas erradas que nós fazemos, das coisas que de repente nós estamos fazendo que Deus não está se agradando, porque muitas vezes nós estamos vivendo esta vida, mas sendo egoísta demais, pensando somente em nós, não pensando no próximo, e nós sabemos que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Que nós possamos buscar a Deus de todo o coração, ver realmente para o próximo, e a melhor coisa que nós podemos fazer para o nosso próximo é levar a ele o conhecimento da pessoa de Jesus, levar o conhecimento de Deus para eles, porque muitos na verdade diz que serve a Deus, mas de repente não estão servindo a esse Deus verdadeiro que a Bíblia diz, que é esse Deus criador do céu, da terra e da sua plenitude. É esse Deus que nós temos que buscar, esse Deus que formou todas as coisas, e buscar na verdade o seu Filho Jesus, a qual ele deu, porque Jesus já vivia na glória com o Pai, em espírito com o Pai, mas como o homem havia pecado, ele envia o seu Filho para vir a este mundo, e esse seu 100% Deus, mas 100% homem aqui na terra, passou por todo aquele sofrimento para salvar, para nos redimir, para que nós pudéssemos ter novamente comunhão com Deus. Então Jesus veio trazer na verdade o ministério da reconciliação de nós para com Deus, e nós sabemos que Deus, na verdade, enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, quer dizer, a humanidade, mas para que a humanidade fosse salvo por ele. Quem crer nele será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós vemos aqui que Deus, na verdade, quer que todos os homens se salvem. Como diz a palavra de Deus no livro de Timóteo, ele diz que quer que todos os homens se salvem, mas nós sabemos, entendemos e compreendemos que o único que pode perdoar nosso pecado é o Senhor Jesus. Ele morreu na cruz por causa do nosso pecado. E nós vemos também no livro de Timóteo, nós encontramos ali que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E muitos pensam que há vários mediadores entre Deus e os homens, quando na verdade só tem um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. E nós sabemos também, nós só podemos chegar a Deus através de um caminho só. Muitas pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas olhando para a palavra de Deus, nós vemos que o único caminho que nos leva a Deus é a pessoa de Jesus. Por isso que está escrito em João 14:6, Jesus deixou bem claro, quando falava com os seus discípulos, e um dos discípulos perguntou para ele, mas nós não sabemos o caminho para o céu. E Jesus naquele momento ele disse, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o caminho para o céu se chama Jesus, e muitas pessoas não sabem, pensam que todos os caminhos levam a Deus, mas nesta oportunidade que nós estamos aqui trazendo a palavra, é que Deus nos ama, Deus ama você, e quer que você tenha comunhão com Ele, que você seja o povo dEle, que você seja o filho dEle, e nós sabemos para tornar filho de Deus, como diz a palavra de Deus em João 1:12, diz, mas todos quando receberam a Jesus, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao qual crê no seu nome. Que nesta oportunidade, você possa estar aceitando a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e possa fazer parte deste grande povo de Deus, que um dia vai morar no céu. Porque nós sabemos que um dia nós vamos partir, todos nós estamos nesta filha chamada morte, mas nós precisamos entender e compreender que existe a vida eterna, e Jesus veio justamente para garantir a vida eterna e a salvação a toda a humanidade. Então Deus ama todos, e não quer que nenhum se perca, mas quer que todos se salvem. E nesta noite eu quero orar a Deus, pedir a Deus que abençoe a tua vida, que dê graça para você, que dê força para você não entrar em desespero e aflição, sabendo que as coisas estão acontecendo, mas eu digo outra vez, como eu disse no início, Deus não perdeu o controle de nada, Deus está no controle de tudo, e se nós servimos a Ele, temos a Ele como nosso Deus, temos a Jesus como nosso mediador, porque diz no livro de Timóteo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então nesse momento nós vamos orar, pedir a esse Jesus Cristo, que é homem, que se fez homem aqui na terra, mas 100% Deus, que venha interceder junto ao Pai em nosso favor.